E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Herbert Gomes e eu sou professor de canto. E hoje nós teremos uma aula sobre respiração e incentivadores respiratórios. Eu separei e eu montei essa aula para vocês conseguirem me responder 3 perguntinhas. Sabendo responder essas 3 perguntinhas quer dizer que vocês entenderam super sobre a aula, beleza? A primeira perguntinha é: o que é a respiração? Como que funciona? Segunda perguntinha: como que vocês conseguem treinar isso aí na casa de vocês? E a terceira, que é a mais importante, é como que nós iremos aplicar isso diretamente na música, beleza? Vocês precisam conseguir responder essas 3 perguntinhas. Bom, por que é muito falado sobre respiração no início da aula? No princípio, assim, vamos dizer, né? Pelo autorrecrutamento. Existem 3 fatores que influenciam muito a nossa voz. Isso é um conceito dado pela Fernanda Lopes, que é fonte, fluxo e filtro. A fonte está relacionada sobre a criação de som. O filtro está relacionado sobre ressonância e o fluxo, o como eu controlo a entrada e a saída de ar. Então, conseguindo controlar sim um desses 3 itens, que é o fluxo, isso vai gerar uma qualidade maior, tanto para a minha voz e também um controle durante a minha performance. Então, por isso que é muito falado sobre respiração no início ou no princípio das aulas. A falta desse controle, logo, então pode me gerar problemas e pode me gerar dificuldades. Eu não sei se já aconteceu com você, mas eu confesso que já aconteceu comigo sobre estar cantando e aí acaba o meu fôlego, ou senão eu sinto que eu já estou usando aquele ar de reserva, onde eu já não tenho tanta qualidade vocal e eu quero terminar a frase, mas eu não termino com tanta qualidade como eu comecei. E isso são um dos problemas que acompanha a falta de controle nesse tema, nessa técnica que é a respiração. Para dar base um pouquinho para o que a gente está falando, a gente vai começar a entender um pouquinho sobre o que é aparelho fonador, fonação humana, beleza? O aparelho fonador vai estar aparecendo um slide aqui para vocês para facilitar o entendimento. O aparelho fonador está mais relacionado com a parte de estrutura. Então pensa que são os itens que participam do momento de criação de som. Então pensa comigo, é como se fosse o aparelho respiratório. O aparelho respiratório são todos os itens que participam do momento da respiração. Quando nós falamos de aparelho fonador, nós estamos relacionando a itens importantes que participam também do processo de criação de som. Claro que tem alguns itens que se destacam mais do que os outros pela questão de uso, mas todos os itens são muito importantes. Fonação humana já quer dizer a voz acontecendo, a voz criando. Então, aparelho fonador está ligado à estrutura e fonação humana, o processo da voz acontecendo, beleza? Alguns itens que nós iremos falar do aparelho fonador, que é muito importante e tem uma galera aí que é muito pega nos mitos ou também nas verdades. É um momento que eu acho muito engraçado da aula, que fala sobre algumas coisas que nós falamos durante o canto, ou que nós falamos durante a preparação aí da nossa voz, que alguns mitos que todo mundo acha que é verdade, porque a avó falou, então tipo assim, outra pessoa me disse, aí a gente faz sem entender o que realmente é. Itens importantes do aparelho fonador. Nós temos 3 em especial. Nós temos faringe, laringe e prega vocal. Tem alguns itens que tem uma participação muito importante, mas hoje eu quero focar neles, tá bom? Por aquilo que a gente vai estar falando. Laringe é esse tubo aqui da frente, ó. Então você que está em casa, ó, localiza aqui, ó. Os homens têm um gogozão, as meninas não têm tanto gogozão, mas tem vamos dizer, a laringe, dá para sentir. Então é esse tubo aqui da frente, tenta mexer aqui nesse tubo, ó. Dá uma agonia um pouquinho, porque faz aquele barulho, crack, 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 né? Mas essa é a nossa laringe, por aqui que se passa o ar, beleza? A prega vocal, ela está localizada na laringe e a faringe é o tubo de trás. Eu vou falar como que eu decorei o nome faringe, tá bom? Eu relacionei faringe com farinha, farinha com pão, pão com alimento. Então eu decorei que no tubo da faringe é onde passa o alimento líquido ou sólido e na laringe só se passa o ar, beleza? Eu vou passar um vídeo para vocês que fala sobre o processo de deglutição, então que ele diferencia muito bem por onde a comida passa e como que acontece para a comida não passar pelo tubo errado. Então eu vou estar soltando um vídeo aqui para vocês estarem vendo junto comigo. Vamos lá, então ó, vai começar o vídeo, a pessoa está colocando o alimento na boca, está formando o bolo alimentar, vamos dizer assim. E tem um determinado momento nesse processo que vocês estão vendo aí no vídeo, que é o momento onde a comida começa a descer e aí aparece a pessoa de lateral, assim.
Nesse momento nós temos a cartilagem epiglótica baixando. E aí a comida passa por trás, pela faringe. E a frente fecha e não passa o alimento pela frente. Cara, isso é muito da hora. Isso é muito de Deus, vamos dizer assim. Deus é muito perfeito. Por quê? Porque ele criou um sistema realmente que funciona. Então, não sei se você já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo, sobre eu querer beber água e não fazer esse movimento do... Eu queria tentar fazer isso, eu já engasguei várias vezes, mas não consegue fazer esse movimento. E por que isso é tão importante a gente entender? Porque tira alguns mitos, como por exemplo, maçã limpa as pregas vocais, açúcar, leite, comer algum alimento que deixa a sua prega vocal mais suja. Eu ouvi esses dias como não comer alimentos gordurosos, porque senão deixa a prega vocal gordurosa. Ou senão, isso já aconteceu comigo também, eu já pensei sobre beber água antes de cantar, porque eu vou querer hidratar a minha voz, vou querer hidratar a minha prega vocal. Então são alguns mitos que acompanham a galera, que realmente são coisas que a gente entende que não afeta de forma diretamente assim a qualidade da voz. Antes de falar o porquê disso, eu vou mostrar um vídeo de uma prega vocal e uma prega vocal se movimentando em câmera super lenta, beleza? Então, ó, vou mostrar aqui para vocês. A prega vocal ela vai estar se fechando de forma bem lenta e aí depois vai passar uma pressão, né, de ar e vai movimentar a minha prega vocal e ele vai se movimentando. Então, você imagina que ele é muito sensível. O que acontece? Essa é a prega vocal. A prega vocal, como eu já falei, está localizado na laringe. Aí pensa comigo, se não tem nenhum alimento que passa pela laringe, então como que eu posso dizer que a maçã ela limpa a minha voz? Ou que a maçã ela limpa minhas pregas vocais, se ela não tem contato? Porque no dia que tiver contato, posso ter certeza que você não estará mais entre o mundo dos viventes, entendeu? Então pensa comigo, se nenhum alimento ele tem contato de certa forma com a prega vocal, por que ele pode alterar assim a nossa voz? A galera confunde muito a questão de performance com a questão de criação de som, porque quando eu falo que afeta a minha voz, quer dizer que eu estou afetando na criação da minha voz. Então nenhum alimento ele tem esse poder, então isso é um mito, isso é errado. Porém, ele pode atrapalhar sim na minha performance, como por exemplo, se eu comer realmente açúcar, alguns alimentos gordurosos, ele vai deixar minha saliva um pouco mais grossa, e não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. No momento que eu estou cantando, e aí aquela saliva grossa demora para descer e isso atrapalha na minha performance durante o canto, porque eu tenho dificuldade em cantar por conta de algo que está me irritando ou está me atrapalhando, que é a minha saliva grossa. Porém, se a maçã ela tem realmente uma ação que deixa a minha saliva mais fina, eu comendo esse alimento, eu comendo a maçã, fazendo um gargarejo na boca, eu acabo com esse processo. Então, um efeito é cortado por conta de outro efeito. Então, são questões de estratégias, como por exemplo, beber água. Cara, isso aí é de lei, né? Beber água 1 hora antes de cantar não funciona, porque isso não vai hidratar a minha prega vocal, porque a gente já aprendeu que a água ela não passa pela laringe, mas todo o meu corpo hidratado vai hidratar a minha prega vocal também. Então pensa comigo, se eu tenho um hábito de beber água com frequência, todo o meu corpo vai ficar hidratado, então, consequentemente, minha prega vocal vai ficar hidratada. E vai uma dica para vocês, quando vocês sentem sede, quer dizer que vocês já estão entrando no processo de desidratação. Então, o normal não é sentir sede, o normal é beber água e não chegar a esse ponto de sentir sede. Entendeu? Porque quando você sente sede, quer dizer que você está chegando nesse processo. Existe um cálculo, que depois eu posso deixar aqui nos comentários, para você saber o quanto de água que você tem que beber aí por dia, de acordo com o seu peso, versus um cálculo, deixo aqui tudo bonitinho depois. Mas então, se eu acho que a água vai hidratar a minha voz, ou que a água vai hidratar de certa forma a minha prega vocal, é um meio errado. Por quê? Eu tenho que... não passa por esse processo. Mas existe um meio onde eu consigo mandar água de forma diretamente para a prega vocal. Vamos lá, vamos entender aquilo que a gente já falou. Eu entendi que o quê? Que nenhum alimento líquido ou sólido passa pela minha laringe. Entendo também que na laringe só passa o ar. Então como que eu consigo mandar água para lá? Eu preciso colocar a água no estado gasoso. A água ela tem 3 estados. Isso aí a gente aprendeu que sobre estado líquido, gasoso e sólido. O gasoso é o arzinho. Então, se eu faço inalação, eu estou pegando água, colocando ela no estado gasoso, fica um ar bem úmido,
vaporzinho e esse vaporzinho passa assim diretamente para a prega vocal. Então, se eu quero uma hidratação de uma forma diretamente, eu posso fazer inalação. Ou eu posso pegar um lenço umedecido também e ficar cheirando esse ar úmido. Isso vai chegar gotículas também de água para a minha prega vocal. Então, eu consigo hidratar de forma direta com essa estratégia. Vocês estão entendendo onde entra o mito e a verdade? Tudo muda pela questão de estratégia. Eu entendo como funciona e aí eu tenho estratégia para conseguir fazer com que a minha voz ou que eu tenha a qualidade que eu preciso. Entendendo essa parte, pensa comigo. Qual que é a diferença da voz de fala para a voz de canto? É o mesmo aparelho fonador? Pensa comigo, é o mesmo aparelho fonador. Porque lembra que aparelho fonador está relacionado com estrutura? Sim, com a parte de os itens que participam da criação do meu som. Eu tenho um aparelho fonador e ele produz tanto voz de fala e voz de canto. Mas qual que é a diferença entre esses dois itens? Enquanto na minha voz de fala eu tenho uma comunicação simples, como por exemplo, eu estou conversando com vocês e eu não preciso de certa forma falar muito agudo. Não preciso falar muito grave. Eu preciso falar de uma forma simples e essa forma simples vai ter um gasto simples, vamos dizer assim, do combustível da nossa voz, que é o ar. Porém, quando eu estou cantando, isso muda. Quando eu estou cantando, eu preciso fazer agudo. Eu preciso fazer grave. Muitas vezes eu preciso fazer vibrato. Muitas vezes eu preciso fazer melisma. E essas coisas são recursos a mais que eu utilizo para entrar no perfil canto e isso vai me gerar um gasto maior de ar. São demandas diferentes. Enquanto eu tenho uma demanda simples, que é a voz de fala, eu tenho uma demanda um pouco mais complexa, um pouco maior, que é a voz de canto. Então isso vai interferir no gasto também de ar. Só que acontece, eu não sei se já aconteceu com você também, mas eu estava cantando já uma vez e acabou meu fôlego cantando. Onde que estava o problema? O problema estava no ar? A resposta tem que ser não, porque a gente acredita que o ar a gente tem de sobra. Então o problema está no armazenamento de ar. Pela voz de fala ser uma demanda simples que eu utilizo, isso vai ter um gasto simples de ar. Então, de certa forma, eu tenho um armazenamento simples também. Só que o que acontece quando acaba o meu ar quando eu estou cantando é porque eu usei o mesmo armazenamento de ar da fala no canto. E aí pensa comigo, eu tenho autodemanda, eu utilizo muitos recursos, eu utilizo muito gasto de ar e eu tenho um armazenamento simples. Na hora que o ar estiver entrando, ele vai entrar pouco e eu vou ter que gastar muito. Na lógica vai dar o quê? Negativo. Porque se eu tenho pouco ar e eu gasto muito, vai dar chabu alguma hora. Entendeu? Então o que eu preciso entender que eu tenho que ter um armazenamento maior para o canto. Aí a gente se fala assim, Herbert, mas como que eu crio esse armazenamento maior? Simplesmente você já tem esse armazenamento, graças a Deus que está tudo certo, que Deus já fez aí, vamos dizer assim. Então você já tem tudo isso funcionando. Simplesmente a gente precisa agora aumentar a capacidade dele. Eu vou mostrar um vídeo para vocês que fala assim, ó. O pulmão não divide sua glória com ninguém. É nele que nós armazenamos ar. Então tem um vídeo onde você vai ver o pulmão ele inflando, o pulmão ele dobrando de tamanho e você vai ver como que ele é elástico, como que ele tem essa capacidade de expandir mesmo. E isso já está dentro, todo mundo já consegue fazer. Agora, quando a gente fala que nós iremos entrar na demanda canto, nós iremos então utilizar ele de forma maior, porque se eu estou comunicando com vocês, ele não está usando o seu máximo da sua capacidade. Porém, quando eu vou entrar no canto, eu vou precisar usar a capacidade máxima dele para eu usufruir do recurso do ar e do gasto de ar, tanto da entrada como a saída, que é aquilo que a gente falou no começo, o fluxo. E ter esse benefício na minha voz e principalmente no meu canto. Então, vendo aí o pulmão se dilatando, nós já ouvimos muito sobre a questão de mitos de onde o diafragma, coloca o ar no diafragma e não sei o que lá coloca no diafragma. Eu quero mostrar para vocês que o diafragma ele tem uma participação sim, mas não é nele que nós armazenamos o ar. O diafragma ele tem uma participação gerando espaço para o meu pulmão dobrar de tamanho. Pensa comigo, eu tenho uma bexiga e essa bexiga eu encho ela de ar. Eu puxo a pontinha dela, não sai um sonzinho? Mesma coisa que funciona com a minha voz. Agora pensa que eu tenho uma bexiga que ela tem a capacidade de chegar nesse tamanho. Só que ela está dentro de um espaço desse tamanho. Ela vai conseguir chegar no máximo dela? Não. O problema é o espaço ou a bexiga? É o espaço.
Se eu aumentar o espaço, eu vou dar a possibilidade para minha bexiga ela também dobrar de tamanho. Então pensa que essa é a mesma lógica que funciona com o nosso pulmão. Eu preciso aumentar o espaço para ele poder se dilatar. E aí onde entra o diafragma. Eu tenho 3 músculos que participam de uma forma muito direta para criar esse espaço. Eu tenho o grande dorsal, eu tenho o diafragma e eu tenho os intercostais. Cada um vai fazer um movimento para gerar esse espaço necessário. É como se eles estivessem falando, galera, sai da frente que o pulmão quer dobrar de tamanho. Basicamente isso. O diafragma, ele faz um movimento de abaixamento. Eu tenho um vídeo aqui muito bom que vai mostrar para vocês aí também sobre esse momento do movimento dos músculos e de tudo acontecendo aqui dentro no momento da respiração. Percebam a movimentação do diafragma, percebam a movimentação das costelas. Então isso está acontecendo, isso já acontece com você, beleza? A gente só vai agora aumentar a percepção desse movimento para quando nós formos cantar. Mas isso já acontece. Então perceba que o ar ele não vai no meu diafragma, e sim o ar ele vai no meu pulmão, e aí o diafragma faz um movimento gerando espaço. Então vamos lá, ó. A primeira perguntinha você já tem que saber resolver, que é o quê? Como que entra o ar? Como que eu tenho ar no canto? Você já sabe o processo, como isso acontece. Agora a gente vai para a segunda parte. Como que eu treino? Como é que eu faço para poder treinar isso na minha casa? Eu trouxe algumas coisas aqui para vocês para facilitar esse momento de treino, tá bom? Nós iremos falar muito sobre a propriocepção. O que é a propriocepção? É a sensação de como acontece dentro de vocês. Eu não posso definir uma sensação certa, como por exemplo, vocês vão sentir isso, porque cada corpo é diferente um do outro, mas eu tenho como aumentar a sensibilidade da região. Como que nós iremos fazer? Eu não consigo ver se vocês estão fazendo o movimento certo, mas eu posso dar meios e caminhos para vocês repararem se o movimento está certo e se está tendo esse efeito, esse movimento aqui dentro de vocês certo para o canto. Movimentos que não podem acontecer no canto, que não quer dizer que não está certo, mas sim que não vai gerar o resultado necessário que nós esperamos. Primeiro movimento, esse movimento aqui, ó. Levantei peito. Segundo movimento, esse também que eu levanto o ombro. É um movimento que não é natural para o ser humano. Então pensa que na fala você não fica fazendo isso aqui, ó. Então, não sei o que lá. E você não fica tendo esse movimento em extremo para falar. Então não é natural ele. Mas quando a gente vai pensar em respirar, geralmente a gente usa muito ele como meio de recurso mais rápido para entrar o ar. Só que ele não é eficiente para o canto, beleza? Esse tipo de movimento não é um movimento legal. O que nós iremos fazer? Nós iremos movimentar as costelas, iremos abaixar o diafragma e criar um movimento aqui embaixo onde eu tenha esse armazenamento legal de ar. Pensa assim comigo, ó. Eu abro aqui, eu vou colocar a mão nas minhas costelas, ó. Percebam que isso aqui vai movimentar um pouco quando eu estou cantando na igreja ou em algum show, em algum lugar, porque nós somos cantores que se movimentam. Então, legal. Só que para estudo eu vou pedir para vocês não deixar isso movimentar agora, tá bom? Coloca a mão nas minhas costelas e... Eu não faço isso aqui, ó. Eu faço isso aqui, ó. Abro minhas costelas, sinto o ar indo lá para as costas. Para aumentar um pouquinho mais essa sensibilidade nessa região, eu tenho uma fita que é TheraBand, que pode ser elástico também. Sabe aquele elástico tipo... estilingue, que a gente faz estilingue? Não sei como que isso é chamado na sua região, mas é como se fosse para fazer estilingue, ou quando a gente ia no médico tomar vacina, as enfermeiras amarraram no nosso braço. Então, funciona também, só que tem que ser algo com elástico, tá bom? O que eu quero que vocês façam? Vocês vão amarrar em volta das suas costelas. Então, ó, vou dar um nozinho aqui, um nozinho legal. Pronto, dei o nozinho, coloquei em cima das minhas costelas e agora eu vou tentar fazer, quando o ar estiver entrando, eu movimento as minhas costelas. Então, ó, vou levantar a mão aqui para vocês focarem aqui, beleza? Ó. Ou senão eu vou tirar a mão daqui para ver, acho que é melhor. Ó. Eu estou aumentando a sensibilidade na minha região para quê? Para eu conseguir saber onde que eu preciso movimentar. Se mesmo assim com o elástico estiver difícil, ou você não tiver o elástico na sua casa, você pode usar o dedo mesmo.
Aí você coloca o dedo não nas costelas, mas embaixo das costelas. E você vai sentir esse mesmo movimento estufando aqui embaixo, ó. As costelas se dilatando. Então o que não pode acontecer é a elevação do peito e a elevação dos ombros, porque isso não vai ser com tanta qualidade para aquilo que nós queremos no canto. Um meio onde vocês podem treinar, e é super válido vocês conseguirem treinar também na casa de vocês, é com o Respiron. Ele é um incentivador respiratório e ele funciona com carga. Então aqui, ó, tem os níveis de, vamos dizer, de carga. Então como que funciona? Eu vou inspirar e no momento que eu estiver inspirando vai estar levantando as bolinhas, eu tenho que manter elas lá em cima, tá bom? Então, primeira coisa que vocês precisam corrigir é o movimento. Não adianta vir para esse nível de treino se o nível de movimento ainda não está correto. Então o importante é vocês colocarem ou fazerem primeiro o treino para acertar o movimento e depois vem para o Respiron, que ele vai trabalhar com carga, então isso vai ajudar a gente na hora do canto também. Vou colocar no 0 aqui primeiro, ó. Então eu vou puxar, ó. É muito importante eu não colocar pressão aqui na hora de puxar, mas eu vou puxar, ó, e vou manter lá em cima. Mais uma vez. E assim eu vou subindo de carga. Vou colocar no 2. Vamos lá. Agora é a hora do play, hein? Quem sabe faz ao vivo. E assim eu vou alterando carga. Isso é um meio onde vocês conseguem também treinar muito em casa, colocando carga. Um outro exercício que vocês podem fazer super legal também é pegar um papel, corta o papel no meio, coloca ele na parede e eu inspiro e solto o ar e eu tento segurar o papel na parede só com a pressão de ar. São exercícios e meios que vocês conseguem treinar na casa de vocês e trabalhar a respiração. Toda vez que vocês forem inspirar, a inspiração é a entrada de ar. Inspira pela boca, porque o nariz ele tem a ação de umidificar, de filtrar, de aquecer o ar. Mas para o canto precisa entrar muito ar e precisa entrar com volume grande e muito rápido. Não vai dar tempo de você estar cantando e respirar para conseguir cantar. A música já foi, a frase já foi e você perdeu tempo. Então nós precisamos de agilidade e quantidade. Então por isso a boca, a inspiração oral, ela vai ser mais funcional. Mas na fala a inspiração precisa ser nasal. No canto pode ser oral, não tem problema. Pode acontecer. Então, ó, segunda perguntinha, como que vocês irão treinar isso em casa com esses exercícios? A terceira pergunta é, como aplicar isso na música? Eu fiz aqui algo que eu chamo de mapeamento. O que é esse mapeamento? É você marcar onde acontece a inspiração na música e depois treinar isso. Vocês vão pegar uma música tranquila, de preferência uma música mais leve, de preferência uma música mais tranquila, não muito rápida, e aí vocês vão imprimir e vocês vão marcar, assim como está aparecendo para vocês aí, vocês vão marcar onde acontece a inspiração. E aí depois eu vou treinar a aplicação disso na música. Lembrando que nós não estamos vendo ainda velocidade, e sim qualidade no movimento. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a mão nas minhas costelas e agora eu vou cantar tudo onde eu marquei. Então essa música chama Senhor Formoso És, eu peguei da versão da Jesse Monteiro. Então se quiser treinar essa música também, já tem um mapeamento aí para vocês. Ó, então eu vou inspirar, canto, Senhor, solto. Inspiro onde está marcado. Formoso és. Solto. Inspiro. Tua face eu quero ver. Solto. Inspiro. Pois quando estás. Solto. Inspiro. Neste lugar. Solto. Inspiro. Tua graça invade-me. Eu estou fazendo isso para corrigir o movimento. Então, agora o objetivo é inspirar certo, cantar, soltar. Aí eu inspiro certo de novo, canto, solto, inspiro de novo e eu vou corrigindo o meu movimento. Assim que eu conseguir fazer os movimentos certos para o canto e conseguir aplicar de maneira certa, aí sim eu vou tentar aplicar isso na velocidade normal da música. Então o que eu faço? Eu não vou pensar agora em só gastar, eu vou pensar em inspirar,
cantar, inspirar, cantar. Assim como um carro, nós abastecemos e a gente não espera chegar no limite, ou senão quando acaba o combustível, nós vamos reabastecendo. E assim, ó, eu gosto de falar, eu gosto de usar muito esse termo. Nós somos filhos de pai rico, como por exemplo, nós temos muito ar para gastar. Filho de pai rico gasta e sabe porque tem mais. Então pensa que nós temos muito ar para gastar. Então o objetivo é gastar muito ar no canto e saber que nós temos um meio e um suporte que vai nos ajudar a armazenar de novo bastante esse ar. Eu espero que essas dicas tenham ajudado muito vocês, espero que vocês consigam treinar isso na casa de vocês e que seja de forma tão efetiva que melhore o canto de vocês. Até a próxima, foi um prazer ter essa aula com vocês. Tchau, tchau!